Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profundamente. Eu postei um episódio há alguns meses atrás sobre como alinhar os seus pensamentos à realidade que você deseja, porque no fim tudo começa nos nossos pensamentos. O episódio de hoje é um outro nível disso. É sobre como alinhar a sua linguagem com a realidade que você deseja viver. A forma como a gente se comunica, a forma que a gente define a vida, a nossa escolha de palavras para definir as coisas, a forma como a gente fala sobre a gente influencia profundamente o nosso cérebro, as nossas crenças, a nossa mente consciente e inconsciente e, consequentemente, influencia a nossa vida. Assim como os seus pensamentos, as suas palavras não são neutras para o seu cérebro. Elas estão constantemente reforçando quem você acredita ser e aquilo que você acha que é possível ou não para você viver. E o seu cérebro vai o tempo todo filtrar a sua realidade para que ela seja compatível com tudo isso. Aquilo que você fala são afirmações, e afirmações são instruções que você entrega para o seu cérebro. Então, será que a linguagem que você está usando está alinhada com os seus desejos? Será que o seu diálogo interno e o seu diálogo externo estão alinhados com os seus objetivos? No episódio de hoje eu quero trazer 3 formas como a sua linguagem pode estar moldando o seu cérebro e exemplos muito práticos de como você pode ajustar isso no dia a dia. Antes disso, vamos para os insights, updates e recomendações da semana. Eu amo escutar insights de outras pessoas. Eu sempre recebo feedbacks muito especiais quando eu compartilho mais a minha vida pessoal. Então eu quero estar trazendo mais disso no podcast para que a gente possa se conectar ainda mais. Provavelmente nem sempre vai ter a ver com neurociência, medicina, mas com coisas que eu vivo, penso, observo, amo, experiencio e com tudo que compõe a complexidade de ser humano. Um grande tema da minha vida nesse momento tem sido confiar no desenrolar divino da vida. Eu ouvi uma frase de um grande amigo que com certeza vai estar no podcast, ele é um astrólogo maravilhoso, o Arthur, vocês vão conhecer ele com certeza, que é: você não pode desabrochar uma rosa com as mãos. Você pode até tentar, mas de certa forma você está indo contra a natureza das coisas, você está forçando um processo. No momento certo, da forma certa, seguindo o fluxo da própria natureza, seguindo o fluxo da vida, essa rosa vai desabrochar. Então, especialmente no momento da minha vida que eu tenho sentido tantas dúvidas, eu tenho me voltado muito para essa ideia de confiar. Confiar em mim, confiar no outro, confiar em Deus. Confiar em mim é confiar que eu tenho aquilo que é preciso para lidar com tudo aquilo que a vida me apresentar quando a vida me apresentar. Confiar no outro, para mim, é confiar que a minha frequência vai me alinhar com as pessoas certas. E confiar em Deus, na natureza, na vida, no universo, nesse suporte invisível, mas constante, que eu acredito que está sempre ao meu favor. Que mesmo que eu ainda não consiga entender e ver tudo com clareza, o melhor está sempre acontecendo. E quando eu realmente me conecto com essa confiança, parece que sai um peso dos meus ombros. Eu sinto como se eu não precisasse estar tentando controlar tudo, entender tudo, antecipar tudo. E a vida flui de uma forma muito melhor. E então vamos para o tema de hoje, como a sua linguagem influencia o seu cérebro. A base de tudo que você precisa entender é que a sua linguagem funciona como um manual de instruções para o seu cérebro. O seu cérebro vai usar a sua linguagem para organizar aquilo que parece importante para você, o que merece sua atenção, quais padrões seu cérebro precisa reforçar, quais histórias sobre você e sobre a vida do seu cérebro vai estar te ajudando a sustentar. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso acontece de forma automática e inconsciente. E é exatamente aí que entra o primeiro ponto. A primeira forma como a sua linguagem influencia o seu cérebro é quando a sua linguagem te diminui, te define e te aprisiona. Então, por exemplo, se você está sempre dizendo: eu sou péssima em falar em público, eu sou muito ruim em falar em público, eu sou muito ruim em ter que me comunicar, expor minhas ideias, quando tem muitas pessoas ali, não me sinto confiante, eu sou muito ruim em falar em público.
Qual que você acha que é a chance de você se sair bem quando você tiver que subir em um palco e apresentar uma ideia para um grupo de pessoas? Mesmo que você domine 100% aquele tema, você provavelmente vai estar desconfortável, suando, nervosa, tremendo. E independentemente de como você se saia na apresentação, é muito provável que você saia dali revivendo mentalmente tudo aquilo que aconteceu, focando naquilo que você falou, mas acho que não deveria ter falado, entrando em espiral porque você estava agora pensando naquilo que você não falou, mas acho que deveria ter falado. Então o cérebro tende a dar mais atenção àquilo que vai confirmar o que você já acredita. De novo, o cérebro tende a dar mais atenção ao que confirma aquilo que você já acredita. Então, no fim, através dos seus pensamentos, emoções e da sua experiência, você acaba reforçando essa narrativa interna e externa que, realmente, falar em público não é pra mim, eu não sou boa nisso mesmo. E aquilo que você segue repetindo no piloto automático acaba te definindo como parte da sua identidade. Então, outro exemplo, se você segue falando todos os dias, eu sou horrível com horário, eu tô sempre atrasada. E você passa a se apoiar nessa narrativa como se ela fosse um fato fixo e incontestável sobre você. Se você segue falando, todo mundo sabe que eu tô sempre atrasada, eu nunca consigo me organizar com calma, assim, você sempre chega atrasada nos compromissos e você fala, gente, sou eu atrasada de novo, né? Se você tá sempre dizendo isso e alguém te fala, nossa, eu escutei um podcast muito bom sobre organização, explicando um método muito simples para manejar o seu tempo, você tem que escutar, é muito bom. Você pode até escutar o podcast, mas provavelmente você vai pensar, não sei, isso parece complicado demais, eu sempre fui ruim com o tempo, eu sempre fui ruim com a organização, eu sempre fiquei atrasada mesmo, isso faz parte de mim, meu cérebro é assim. Eu tenho um TDAH, eu sou atrasada mesmo, é assim mesmo. Isso se você escutar o podcast, né? Porque a sua tendência pode ser já rejeitar aquele conteúdo, até mesmo antes de você escutar. Ou seja, você nem chega a se abrir de verdade para a possibilidade de mudar. Aquela característica, aquela forma como você fala sobre você, parece que virou algo incontestável e fixo sobre você que não tem mudança, não tem solução, você é assim mesmo e pronto. Só que será que isso realmente está te servindo? Será que isso algum dia já te serviu? E isso, de novo, gente, na grande maioria das vezes acontece de forma inconsciente, no piloto automático. E daí quando algo grande acontece, por exemplo, você perde um voo internacional e tem que pagar $5.000 para comprar uma nova passagem de última hora. Ou você esquece um compromisso importante e acaba perdendo algo que é muito valioso para você. Você provavelmente vai ficar muito chateado, triste, frustrado, devastado, e depois vai falar, mas eu sou assim, né? Realmente eu sou ruim com horário. Então é você que está sendo prejudicada com isso. Com essas características, com essa forma como você fala sobre você que está te definindo, que de novo não te serve e talvez nunca tenha te servido. E como que a gente faz então para estar mudando essa realidade, essa situação? O primeiro passo é tomar consciência do que está acontecendo. Perceber como você fala sobre si mesma. Observar quais frases você repete com frequência. E até perguntar para as pessoas ao seu redor o que eu vivo repetindo sobre quem eu sou. Como eu costumo descrever minhas qualidades, meus defeitos. E depois de tomar consciência, uma mudança muito importante é começar a sair, a se desfusionar, se desvencilhar de algo como sendo parte da sua identidade fixa. Então, parar de falar eu sou, porque quando você fala eu sou, aquilo ganha um peso muito maior. Você está colocando aquela característica como uma parte intrínseca, definitiva de você. Então, ao invés de dizer, por exemplo, eu sou ansiosa, você pode dizer eu tô ansiosa. Eu tenho ansiedade, eu lido com ansiedade, eu venho lidando com ansiedade há muitos anos. Isso parece sutil, mas isso muda muita coisa. Porque, de fato, você pode realmente ter lidado com ansiedade pela grande maioria da sua vida. Você pode ter uma tendência, uma história, um padrão, mas isso não define a sua essência. Isso não resume quem você é. Isso não faz com que essa característica não seja mutável. Ela é mutável, você pode mudar. E começar a se desvencilhar dessa identidade de uma pessoa ansiosa é um passo muito importante para isso. Porque fica muito difícil para a gente mudar algo se a gente acredita que esse algo é uma característica fixa e parte da gente, um órgão, parte disso. Não é. E ali, voltando pro exemplo do horário, quando você se perceber falando para as pessoas ao seu redor que eu tô sempre atrasada mesmo, eu sou muito desorganizada com o horário, tenta reformular isso com um diálogo interno. Pausa e fala para você mesma, não.
chegar no horário ainda é um desafio para mim, mas eu tô trabalhando para ser mais pontual. Ou eu tô encontrando estratégias que funcionam para mim na organização do meu tempo. Ou então, pausa, toma consciência disso e fala, não, eu tô resolvendo isso. Eu tô descobrindo formas mais calmas e sustentáveis de me organizar. É possível para mim ser uma pessoa organizada. Eu tô trabalhando em ser uma pessoa mais organizada, mais pontual. Percebe a diferença? Você sai de uma fala que te limita e entra em uma fala que abre possibilidades. E com a repetição, essa linguagem nova vai estar enviando novas instruções para o seu cérebro, que vai então passar a influenciar a forma como você percebe a si mesma e as soluções disponíveis. Talvez, a partir da repetição dessa nova linguagem, dessa nova mentalidade de mudança, de expansão, de crescimento, de estar se desvencilhando de características que, de novo, não estão te servindo, talvez nunca te serviram, você se lembra que um amigo seu te mandou um podcast alguns meses atrás que você nem deu chance e agora você resolve dar uma chance. E talvez seja o primeiro passo para realmente estar mudando a sua realidade. Então ali eu até falei a questão do TDAH, porque de fato é uma característica comum de pessoas que têm cérebros neurodivergentes terem mais dificuldade de lidar com o horário, da percepção do tempo, mas isso não significa que isso é um fato incontestável dessas pessoas e tem muitas ferramentas hoje disponíveis de gestão de tempo, de manejo de organização voltadas para pessoas com cérebros neurodivergentes que são extremamente eficazes, porque a ideia para mim, no caso do TDAH, de um cérebro neurodivergente, é da pessoa entender que, ok, eu tenho um cérebro que funciona de uma forma diferente, mas hoje existem muitos recursos à minha disposição, porque se você tem YouTube, se você tem internet, você tem esses recursos à sua disposição, para estar fazendo com que essas características não impactem tanto a minha vida, para estar mudando algumas características através de alguns ajustes que estão à minha disposição. Outro exemplo, se você está sempre dizendo, isso sempre acontece comigo, eu sempre chego na etapa final de uma entrevista, mas eu nunca fico com a vaga. Isso sempre acontece comigo. A sua linguagem, nesse caso, não está nem nomeando só uma experiência, ela está criando já uma expectativa. E expectativas influenciam a sua postura, a sua atenção, a sua confiança, o seu comportamento. Se você acha que você nunca vai ter a vaga, isso vai influenciar a forma como você entra em cada entrevista. E talvez uma forma mais útil de se relacionar com essa situação, uma forma mais produtiva, seja de estar pausando quando vocês percebem, falando isso e falar, nossa, realmente eu percebi esse padrão, eu tô reconhecendo esse padrão, mas eu tô aprendendo a transformar esse padrão. Até aqui esse foi o padrão, mas ele não precisa continuar sendo. Você não está condenada a repetir os mesmos padrões sempre. O seu cérebro pode mudar. De acordo com a neuroplasticidade, seu cérebro pode mudar. Enquanto você estiver respirando nesse planeta Terra, o seu cérebro pode mudar, independente da sua idade, independente do seu background, o seu cérebro pode mudar. Você pode mudar, a sua mente pode mudar, a sua realidade pode mudar. E os primeiros passos para isso é estar entendendo quais são as instruções que eu estou dando para esse cérebro, que vai estar guiando, então, a formação de novos circuitos cerebrais. A segunda forma como a sua linguagem influencia o seu cérebro é quando você fala de forma vaga, sem clareza, sem compromisso real. Então, por exemplo, alguém te convida para um jantar e você responde, eu vou tentar aparecer. Eu vou tentar ir. Mas, gente, vamos ser sinceros, na grande maioria das vezes quando a gente fala isso, a gente já sabe, no fundo, que provavelmente a gente não vai. Então, quando você usa esse mesmo tipo de linguagem com você mesmo, então, por exemplo, eu vou tentar ir na academia, eu vou tentar ler 10 páginas do meu livro, eu vou tentar me organizar melhor, muitas vezes você também já está se posicionando de um local pouco comprometido diante daquilo que você quer. E isso importa muito, porque a forma como você fala influencia a forma como seu cérebro organiza prioridade e ação. Se a sua linguagem é vaga, ambígua, hesitante, seu cérebro também registra isso. E fica muito mais difícil criar um novo hábito com consistência em cima de uma mensagem interna que é vaga, que é hesitante. Não sei, talvez eu tente, não sei, talvez. E um ponto muito importante aqui é entender que o cérebro responde muito melhor a sinais claros de relevância, intenção e direção do que mensagens soltas sem direção. Então, por exemplo, ao invés de falar, eu vou tentar ler 10 páginas essa semana, você pode mudar para, eu vou ler 5 páginas por dia antes de dormir. Ou, eu vou ler 10 minutos por dia, logo depois de escovar os dentes pela manhã. Então você sai de algo vago e entra em algo muito mais claro, específico e muito mais executável, muito mais simples, o seu cérebro está te ajudando a executar. E com a academia é a mesma coisa, então ao invés de vou tentar ir para academia essa semana, você pode dizer, ou combinar com alguém que você ama, alguém ao seu redor, com o seu terapeuta, com sua médica, eu vou na academia, segunda, quarta, sexta, a partir dessa semana, 8 horas da manhã. Ou eu vou treinar 3 vezes na semana, começando amanhã de manhã. Você está transformando uma intenção solta em um plano com direção. E, de novo, isso muda completamente a forma como seu cérebro vai organizar a ação. Porque agora não é mais sobre quem sabe, talvez, se der, se
Agora existe clareza, existe quando, como, exatamente o que precisa ser feito. E isso aumenta muito a sua chance de realmente agir e atingir seus objetivos. E, gente, parece muito sutil e simples, e de fato é simples, mas são essas pequenas mudanças de consciência e mudanças da forma como a gente fala, como a gente se posiciona, que mudam tudo, porque, de novo, são formas como a gente está instruindo o nosso cérebro. E são essas pequenas escolhas com intenção, de forma consciente, que fazem a maior diferença na nossa vida. É o efeito cumulativo que transforma a vida. Quando a gente fala em felicidade, por exemplo, a gente está falando de pequenos momentos ao longo do dia, de pockets of happiness, que somados ao longo do dia, ao longo da nossa vida, vão estar construindo uma vida feliz. Quando a gente fala em saúde, treino, corpo, disposição, academia, é a mesma lógica, são pequenas ações repetidas com consistência ao longo do tempo que vão gerar resultados sustentáveis. Se você está totalmente parada hoje sem se exercitar, talvez ao invés de dizer eu vou para academia todos os dias a partir de amanhã, talvez seja mais inteligente dizer eu vou para academia uma vez por semana. Isso não quer dizer que você não possa ir para academia mais de uma vez, mas quer dizer que existe um compromisso mínimo, claro e realista que vai ser cumprido. Sem um vou tentar, sem se der. Não, eu vou para academia uma vez por semana. Sem aquela promessa de algo que hoje é muito distante para você e que vai frustrar a sua relação com você mesma toda vez que você fala e você não cumpre. Se no começo de um novo hábito você precisar reduzir a meta para você garantir que você consiga manter ele com consistência, reduza, mas cumpra, porque é muito melhor para você começar pequeno e construir confiança com você mesma do que começar já com metas gigantescas, se frustrar e reforçar uma narrativa interna de que você nunca consegue. Eu sempre falo que eu vou pra academia, mas eu nunca consigo manter os hábitos saudáveis. A terceira forma como a sua linguagem influencia o seu cérebro é quando a sua narrativa entra em conflito com aquilo que você quer viver ou aquilo que você diz que quer viver. Isso pra mim, gente, é muito interessante. Às vezes a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente continua sustentando uma linguagem que sabota essa realidade. Então, por exemplo, digamos que você quer muito viver um relacionamento saudável. Então você diz na sua terapia toda semana, eu quero um relacionamento saudável. Toda vez que você encontra com a sua melhor amiga, você fala, eu tô aberta, amiga, eu tô aberta para um relacionamento. Eu tô aberta para um relacionamento saudável. Mas ao mesmo tempo, você segue repetindo no piloto automático. Não dá pra confiar em ninguém mesmo, né? Nenhum homem presta. Esses homens aqui só querem saber de mim pra isso. Percebe a contradição? É como se uma parte sua dissesse, eu quero amor, mas outra parte sua estivesse dizendo, amor não é seguro, relacionamentos não duram, nada é confiável. E aí o que acontece é que você está tentando caminhar conscientemente em direção a um desejo, como viver esse relacionamento saudável, mas se esse desejo, pela sua própria linguagem, já foi registrado no seu sistema nervoso como algo ameaçador, frustrante ou inseguro, você está se sabotando. Eu vi isso recentemente nos comentários de um vlog que eu tava vendo no YouTube e uma mulher falou do novo namorado dela, que ela tava muito feliz. E daí os comentários, um dos comentários era, vamos ver quanto tempo isso dura. Gente, eu fiquei chocada. God bless this person, porque esse tipo de comentário fala muito sobre o mundo interno de quem escreveu. Fala sobre a forma como essa pessoa enxerga amor, sobre o que ela acredita que é possível, sobre a narrativa que ela mesma repete pra ela mesma, que a gente não dá aquilo que a gente não tem. E quando alguém sustenta essa narrativa por muito tempo, isso inevitavelmente vai influenciar a forma como essa pessoa se relaciona. E isso, gente, vale para todas as áreas da nossa vida. Às vezes a pessoa diz, eu quero paz na minha vida, esse ano agora é o ano da paz, eu quero tudo que vai me trazer paz. Mas a primeira pessoa a criar drama no grupo, a alimentar fofoca, tá espalhando notícias horríveis, tá espalhando tensão, ou seja, ela diz que quer paz, mas continua agindo, se comunicando de forma incompatível e paradoxal com essa paz que ela diz desejar. E daí é muito desafiador sustentar uma nova realidade, atingir um objetivo que a sua própria linguagem e postura não sustentam. Porque é como se a sua linguagem, a sua energia, as suas ações estivessem te puxando para lados diferentes. E para mudar, a gente precisa estar alinhando isso tudo. A sua linguagem precisa estar alinhada com aquilo que você quer construir. Se você quer paz, você precisa falar como e se comportar como alguém que quer cultivar a paz. Se você quer um relacionamento baseado em confiança, você precisa começar a se relacionar com o amor, a começar com o seu amor próprio de um local menos cínico e mais consciente.
Ok, talvez você tenha tido experiências ruins em relacionamentos no passado, talvez você tenha se decepcionado, se machucado, perdido a confiança, mas por que continuar se nutrindo só de histórias que reforçam dor, fracasso e desilusão? Se você só se alimenta de narrativas que dizem que o amor sempre termina mal, que ninguém presta, que tudo é falso, o seu cérebro e o seu sistema nervoso vão continuar enxergando esse objetivo como ameaçador, como inseguro. E é muito difícil para a gente conseguir sustentar uma realidade em que o nosso sistema nervoso entende como insegura. E se você começasse de forma intencional a se nutrir e consumir histórias que te lembram que o amor existe, que ele pode ser bonito, pode ser leve, pode ser seguro, pode ser profundo, que relacionamentos podem ser e são um dos melhores para mim espaços de crescimento, de cura, de troca da nossa vida. Quando você começa a se expor a outras possibilidades, você também começa a abrir mais espaço interno para perceber que talvez exista muito mais do que a sua dor te fez acreditar até aqui. E é assim que você pode começar a criar mais coerência entre aquilo que você é hoje e quem você deseja se tornar. E com isso, o seu cérebro passa a buscar mais evidências que sejam coerentes com essa sua nova forma de se enxergar, de enxergar a vida. Que sejam mais coerentes com essa sua forma de se comunicar sobre você e sobre a vida. Então é isso por hoje. O seu cérebro tá te ouvindo o tempo todo e o seu cérebro é poderoso demais para estar te guiando no piloto automático, repetindo padrões que não são compatíveis com a vida que você deseja viver. Tudo começa na gente, a gente pode mudar e são essas pequenas escolhas, formas de pensamento, formas de falar que fazem toda a diferença. Esse podcast é um convite para você assumir o volante da sua vida e usar a neurociência como guia para alinhar seus pensamentos, intenções, palavras e comportamentos. Obrigada por ter escutado esse episódio até o final. Se esse episódio te tocou de alguma forma, significaria muito para mim se você pudesse avaliar o podcast na plataforma onde você escuta. Essa é a forma mais simples de apoiar esse trabalho e ajudar essa conversa a chegar mais longe. Até a próxima!